Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a superioridade do futebol brasileiro em relação a todo o futebol da América do Sul, ou seja, aos clubes sul-americanos. Todos esses clubes que atuam aqui na América do Sul, por que o Brasil hoje supera esses clubes, né? Por que a gente virou essa chavinha finalmente? E eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje. Mas antes de tudo é importante frisar, isso aqui é opinião, baseado em algumas pesquisas, obviamente, eu tô tentando trazer conteúdos um pouco mais profundos aí, com um pouco mais de pesquisa, né? Uma análise melhor. Então, são as minhas conclusões. Se você estiver formando a sua opinião, eu sugiro que, além desse vídeo, você vá procurar outras coisas também aí pelo YouTube, no Google, onde quer que seja. Bom, pra você aí que é nascido dos anos 90, né, e hoje está aí com seus 27, 28, 30 anos, quem sabe, você lembra quando a gente tinha aquele medo, né, do futebol argentino? Lembra quando a gente sentia aquela superioridade, né, de enfrentar o Boca Juniors na Bombonera, o River Plate no Monumental, né, o futebol argentino principalmente, né, mas não só ele, uruguaio, colombiano, né, todos os clubes da América do Sul, eles batiam ali de igual para igual ali nos anos entre 90 até 2010 mais ou menos. Então sempre quando a gente falava do Boca Juniors na Bombonera, por exemplo, era um caso específico, assim, os caras tinham muito medo, molecada, né, na escola já falava, putz, a gente vai enfrentar o melhor time da América do Sul, que mais venceu aí, não é o que mais venceu a Libertadores, mas a gente falava que, nossa, é o melhor time da América do Sul, que venceu a Libertadores não sei quantas vezes, e era um time temido, né, na época do Riquelme, do Palermo, do Palácio. O Boca Juniors era a maior representação da qualidade técnica, da pressão, daquela coisa do futebol mais aguerrido, né, da pressão que a torcida colocava. O Boca Juniors era praticamente a melhor representação do futebol da América do Sul, principalmente da Argentina. Então quando a gente ia enfrentar os clubes argentinos, a gente já lembrava dessa pressão, já associava, né, com essa guerra que tinha entre clubes brasileiros contra os clubes argentinos. O Boca Juniors, ele tinha muito costume, ele sempre foi uma pedra no sapato, né, dentro daqui do Brasil. Ele enfrentava os clubes brasileiros, já venceu aí Libertadores aqui no Brasil, jogando no Morumbi. Palmeiras e Santos já foram vítimas do Boca Juniors, né? O Grêmio também perdeu. Então, existiu um momento onde o futebol brasileiro virou a chave. E esse momento é a partir de 2010. Eu vou trazer para vocês alguns motivos, né, que eu cheguei na conclusão do porquê que o Brasil superou, né, o futebol sul-americano, o argentino principalmente, que acho que era o nosso principal objetivo. Você lembra daquela propaganda da Amanco que os caras falavam 22 Libertadores? E, né, e a gente gritava pentacampeão e tal. E o Brasil, ele estava muito atrás mesmo na Libertadores. E hoje a gente se aproximou demais. E pode ser que nos próximos anos a gente supere, né? Por que 2010 foi a nossa virada de chave? É só você avaliar as finais, o nível de competitividade, como que o futebol brasileiro se estruturou. E eu vou considerar o seguinte, pega 2010 e volta uns 3 anos, 2009, 2008 e 2007. A gente teve em 2009 a final de Cruzeiro e Estudiantes, o Estudiantes venceu aqui no Mineirão. A gente teve Fluminense e LDU, a LDU venceu aqui no Maracanã. E a gente teve Boca Juniors e Grêmio, e o Boca venceu aqui também em Porto Alegre, né? Venceu no antigo estádio olímpico do Grêmio. Já falava muito sobre a nossa dificuldade de lidar, né, com a pressão dentro da Libertadores, a gente tem um pouco dessa cancha. Meu pai sempre falava muito da cancha, que a gente precisava ter personalidade para jogar uma competição como essa. É basicamente na Europa, quando um time entra na Liga dos Campeões pela primeira vez, será que ele vai aguentar a pressão? Será que ele vai ter qualidade técnica, tática? Será que ele vai ter preparo mental, né, para enfrentar os grandes clubes da Europa? E a gente tinha que encontrar algum meio de conseguir superar esses times dentro da competição que era praticamente deles, né? A Conmebol, ela criou a Libertadores e é como se a Conmebol fosse um pai, né, e os times argentinos fossem todos os filhos, né? Então a virada de chave ali em 2010, ela foi crucial, né? Ela começou com o Internacional vencendo o Chivas Guadalajara do México, né, jogando um futebol bem diferente, né, muito competitivo e combinava com o Internacional, né? Os times gaúchos, eles têm uma característica muito próxima da cultura da Libertadores, né? Então o Inter, ele venceu aquela Libertadores e deu uma margem muito grande, juntamente nessa época, né? O Ronaldo estava ali no Corinthians, né? Tava chegando, o Corinthians passando por aquele divisor de águas, o Neymar também estava crescendo ali no Santos. E o que aconteceu? Um ano depois, o Santos enfrentou o Peñarol na final da Libertadores e venceu também. Depois, em 2012, o Corinthians jogou contra o Boca Juniors e venceu. Em 2013, o Atlético Mineiro venceu o Olímpia do Paraguai. Em 2017, o Grêmio vence o Lanús. E aí a gente chega em 2019, né, que é
que é o momento específico que me fez pensar, né, refletir sobre isso, que nos últimos 5 anos somente brasileiros foram campeões da Libertadores. Mas por que a gente considera a Libertadores e não a Sul-Americana? A Libertadores, ela é o desejo, né, de todos os clubes da América do Sul. Ela é o principal torneio aqui da América do Sul. Então todos os clubes, eles se preparam, se estruturam para jogar essa competição, principalmente os grandes clubes, né? Se algum clube menor, de menor expressão, entrar na Sul-Americana, obviamente que ele vai tratar aquilo como se fosse a melhor competição, a maior competição possível. Mas é que a Libertadores, ela é a grande referência. Então, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Santos, né, River Plate, Boca Juniors, Independiente, Peñarol, Nacional, todos esses grandes clubes, né, eles almejam estar na Libertadores. É praticamente uma obrigação. É como se você visse a Liga dos Campeões e o Real Madrid não estivesse por lá. Então todo o preparo do clube, né, a estrutura, os projetos financeiros, tudo que ele prepara, ele visa a Libertadores, para ser campeão da Libertadores e, consequentemente, ir para o Mundial de Clubes e vencer, né, o Mundial de Clubes, quem sabe. Agora, por exemplo, nós temos a nova versão do Mundial de Clubes, que vai ser a cada 4 anos, então a Libertadores ela ganha uma importância gigantesca também. Então ela é a grande referência. Claro que a gente teve ali na Sul-Americana um equilíbrio, mas porque os grandes clubes, na verdade, estão jogando a Libertadores, né? Os clubes que estão bem estruturados, que estão um pouco mais avançados, estão chegando na Libertadores com toda essa potência, toda essa força. A Sul-Americana acaba sobrando para os clubes que surgem ali no meio do caminho, né? Que às vezes não alcançam o G4 do Campeonato Brasileiro, ou não avançam na Libertadores, ou G6 do Campeonato Brasileiro, ou não vencem a Copa do Brasil. Eles acabam tendo uma oportunidade, como se fosse um prêmio de consolo, né? Não desmerecendo a competição, mas como se fosse um prêmio de consolo, né? Para disputar e para conseguir ali, de repente, um reconhecimento internacional. Claro que eu não quero desmerecer a Sul-Americana, mas é que dentro desse tema, disso aqui que eu tô falando especificamente, a Libertadores é a nossa régua. Você pega nos últimos 5 anos, nós tivemos o Flamengo contra o River Plate em 2019, o Flamengo vence por 2-1. Em 2020 o Palmeiras vence o Santos por 1-0, né? O jogo foi realizado inclusive no Maracanã. Em 2021 o Palmeiras vence o Flamengo, né, por 2-1, vence na prorrogação e aí se consagra bicampeão da Libertadores, né, um ano depois do outro. Em 2022, o Flamengo volta a vencer a Libertadores, dessa vez em cima do Atlético Paranaense. E em 2023, aqui no Maracanã, o Fluminense vence o Boca Juniors, né? E eu acredito que esse ano vai ser a cereja do bolo. Vamos lá, número 1, o poder econômico e a estrutura dos clubes brasileiros. Nos últimos anos, aí, a gente teve os clubes brasileiros como destaque, né, pelo aumento de investimento e estrutura organizacional. E com a entrada dos patrocinadores, né, os patrocinadores mais fortes e até dos grupos de investimento, como os SAFs, né, que são as famosas sociedades anônimas do futebol, os times brasileiros conseguiram reformular, né, as suas finanças e elevar o padrão em centros de treinamento, tecnologia, profissionais especializados e até mesmo os estádios, né? Esse fator fez com que o Brasil tivesse uma vantagem significativa em comparação aos demais clubes sul-americanos, que na maioria das vezes eles acabam enfrentando muitas dificuldades financeiras. Você pega aí Boca Juniors, River Plate, são clubes que possuem sim dificuldades financeiras, né? E isso reflete muito pela cultura do país atual, né? Hoje a Argentina é um país que sofre com a sua economia, então os clubes, né, dentro do futebol, eles acabam sentindo também, né? O futebol ele não é autossustentável ali na Argentina, ele acaba dependendo também de outras questões. Então, conforme a economia do país, né, está abaixo, está no negativo, está vermelho, naturalmente, né, todo o entretenimento ali, principalmente no futebol, né, em todos os esportes, mas no futebol, acaba sendo um pouco mais escasso. Número 2, competitividade e qualidade no elenco. Com mais poder de investimento, os clubes brasileiros eles passam a competir assim direto com o mercado europeu, assim, na contratação e retenção de jogadores de alto nível. Prova disso é você ver aí, né, Memphis Depay no Corinthians, o Luis Soares, que veio pro Grêmio. Você pega, assim, tem muitos clubes, o Payet veio pro Vasco, o Felipe Coutinho voltou pro Vasco, e isso bem antes, né, a gente tinha ali em 2009 o Ronaldo veio pro Corinthians, o Adriano veio pro Flamengo, o Ronaldinho Gaúcho jogou no Atlético Mineiro e no Flamengo. Então nós tivemos muitas situações onde esses grandes atletas midiáticos vieram para cá, e isso agrega pro futebol brasileiro, traz visibilidade, traz um poder financeiro aí pros clubes, né, através do marketing, de tudo que eles estruturam, e fazendo com que as competições brasileiras se tornem ainda mais de alto nível, se é que você me entende. Número 3, desempenho em competições continentais. É natural aí que você veja os clubes brasileiros desempenhando, né? Eu acabei de falar aqui, um grande papel, né? Trazendo um nível de competitividade extremamente grande. Os jornais, né, fora do Brasil, na América do Sul inteira, aí, Argentina, Uruguai, Venezuela, todos eles falam, né, do nível de competitividade aqui no Brasil. Então é perfeitamente nítido, né, a diferença técnica, tática, né, dentro do futebol brasileiro.
Então isso acaba trazendo um impacto muito grande dentro das competições, porque conforme você eleva o seu nível de competição nacional, é natural que você vai deixando para trás os outros competidores, né? Os argentinos, os uruguaios. Aqui no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, você tem aí 20 times jogando futebol em alto nível. Se você pega aí os 5 primeiros do futebol argentino, né, do Campeonato Argentino, eles jogam muito mais do que os 5 últimos. É diferente aqui, né? Aqui na zona de rebaixamento, um clube pode vencer por 2-0 um clube que está brigando pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Esse é o nível de competitividade que eu tô falando. Esse poder econômico que eu falei, ele reflete diretamente no domínio dos clubes brasileiros nas competições continentais, especialmente na Libertadores, né, e na Sul-Americana. O aumento do número dos títulos brasileiros, né, nesses torneios, ele traz o impacto do investimento. O Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro passaram a ser essas presenças constantes nas fases finais, né? E aí acaba se destacando em relação aos clubes da Argentina, da Colômbia, do Chile, enfim, e todos os outros, né? Venezuela, Uruguai. 4, diferença tática e estrutural. Além do investimento em jogadores, os clubes brasileiros também têm atraído os técnicos mais renomados, né? O que eleva o nível tático. Basicamente, o futebol brasileiro começou a olhar para Portugal, por exemplo, né? Você pega aí muitos técnicos portugueses vindo para cá, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Vitor Pereira, entre outros, né? O Antônio Oliveira, e eles possuem visões diferentes do futebol, eles cresceram por uma outra cultura, né? Um outro nível de competitividade, eles acabam tentando agregar aqui no Brasil. Às vezes não dá certo, é verdade, mas quando dá certo, você pega aí o resultado, né? O Palmeiras, por exemplo, bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, né? O Flamengo do Jorge Jesus, absoluto. Arthur, por exemplo, treinador do Botafogo, que tá levando o time ao título brasileiro e também da Libertadores. Não quero zicar nem nada, mas é que é um clube que está extremamente diferente dos outros clubes aqui no Brasil. Muito por causa desse treinador, muito por causa do preparo, de tudo que ele implanta ali dentro, entendeu? Em termos técnicos e táticos. Número 5, o impacto na imagem internacional. A superioridade dos clubes brasileiros dos últimos anos, ele faz com que o futebol brasileiro ganhe ainda mais destaque internacional. Hoje, por exemplo, o Campeonato Brasileiro ele é transmitido ainda para diversos países e atrai aí os olhares de muitos patrocinadores, de scouts, de fãs, né? Então você pega aí a galera de Portugal assistindo o futebol brasileiro. Você pega aí, por exemplo, recentemente a gente teve a informação de que o Memphis ele ajudou ao Corinthians transmitir os jogos dele em casa para a Holanda. A ESPN holandesa está transmitindo jogos do Corinthians quando é realizado na Neoquímica Arena. Isso atrai muita visibilidade. O clube brasileiro ele acaba ganhando muito mais com isso, ganha visibilidade, consegue trazer jogadores mais fortes e aí as suas ligas naturalmente vão ficando mais fortes também. Isso contribui muito para que o futebol brasileiro continue crescendo, né, e se estabeleça como o mercado mais forte da América do Sul. E aí faz com que a gente amplie ainda mais a distância em relação aos outros rivais. No caso, os times que eu falei, né, o Boca Juniors, o River Plate. Hoje você não tem mais um time brasileiro quando vai enfrentar o Boca na Bombonera, não sente mais o mesmo temor que sentia antes, porque hoje a gente aprendeu a estruturar o nosso futebol em termos táticos, em termos técnicos, em termos físicos. A gente está entendendo como fluir de uma maneira melhor e elevar o nosso nível de competitividade. Claro que a gente não consegue ainda vencer, de repente, os clubes na Europa, né? Mas a gente dá um trabalho quando vai jogar o Mundial de Clubes, né? E quando vence extremamente apertado. Você lembra, em 2005, o São Paulo venceu o Liverpool por 1-0, o Corinthians venceu o Chelsea em 2012 por 1-0. O futebol brasileiro, da mesma forma como ele evolui, o futebol europeu também evolui, né? Então acaba ficando mais difícil da gente vencer alguma coisa. O último sul-americano que venceu o Mundial de Clubes, por exemplo, foi o Corinthians. Então é muito difícil, né? Mas ainda assim, há uma distância muito grande, né, dos clubes brasileiros para os clubes da América do Sul. Então é isso, eu trouxe esses 5 tópicos para fazer essa avaliação, essa análise bacana, e eu acho que devem ter muitas outras coisas também que a gente pode ponderar, mas eu acredito que o futebol brasileiro ele teve essa virada de chave muito importante e hoje a gente mostra uma superioridade extremamente absurda, né, em relação aos demais clubes da América do Sul. A prova disso é que com certeza a gente vai ter aí no mínimo pelo menos um clube brasileiro na final da Libertadores. E também tem a possibilidade de termos não só uma final brasileira na Libertadores, mas na Sul-Americana, né? Porque o Corinthians e o Cruzeiro estão lá. Então você imagina o impacto que isso traria para a Conmebol, sabendo que a Libertadores da América tem 2 brasileiros e a Sul-Americana tem 2 brasileiros também na final. E detalhe, né, até um pouco mais provocativo, o Botafogo e o Atlético Mineiro podem fazer a final lá na Argentina.
Então é isso, o que você acha? Se você gostou desse vídeo, se você curtiu aí o tema do vídeo, manda pros seus amigos, manda aí pra galera, a turma que tá assistindo aí Libertadores, a galera que gosta de futebol aí, especialmente na quarta-feira, compartilha com eles porque você vai me ajudar bastante, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um comentário aí pra mim também, e eu espero que o futebol brasileiro possa continuar nesse processo e que a gente atropele aqui na América do Sul. É isso, pessoal, nos vemos então no próximo vídeo, tamo junto, grande abraço, tchau!